Sejam bem-vindos a mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado. E hoje estamos aqui no Agro, né, na Bahia Farm Show, essa feira maravilhosa, penúltimo dia de feira, né? Penúltimo dia, não, é Penúltimo dia de sábado, né? feira. Sábado, É, final, último dia. sábado é o final aí. Estamos hoje aqui com uma pessoa de renome aqui da nossa região, que estamos atrás dessa pessoa para fazer essa entrevista há muito tempo, né? E com certeza ele vai ter muito a agregar com vocês, nosso amigo Davi. Queria que você se apresentasse um pouquinho, mas antes disso, eu sou Paulo Vinck, né, CEO da Agropecuária 5.0, podcast Pecuária 5.0, e vamos a esse podcast levar conhecimento para todos vocês. E aí, Davi? Paulo, muito obrigado pelo convite, tá aqui na Agropecuária 5.0, né? É um prazer estar com todos vocês que estão nos assistindo hoje. Falar um pouquinho aqui, diretamente da Bahia Farm Show 2025, né? Diretamente da Bahia Farm Show. Aqui do oeste da Bahia, para todo o Brasil e para o mundo, né? E pro mundo. Fico à disposição sempre. De vez em quando a agenda aperta para a gente conseguir estar aqui, mas sempre à disposição, né? A gente devagarinho vai encaixando ali, quando E vê, dá certo. dá certo. Dá certo, dá certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, né? Muitas pessoas te conhecem, né, por você estar aí no sindicato, né, pela Schmidt, mas não conhecem tanto o Davi em si, né? O Davi em si, eu acho que ele é a pessoa importante, que é a pessoa que está lá, né, representando essas Sim, pessoas aqui. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, certo. sobre de onde você veio, né, aonde você está localizado hoje, que é uma parte importante, você está no meio onde você trabalha. Você mora aqui, Sim. né, você consegue estar no dia a dia, consegue estar no campo, Uhum. faz parte de uma parte de produtores, então você é produtor. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua história. Perfeito. Bom, sou Davi Schmidt, né, barreirense, nascido aqui na Bahia já, com muito orgulho, 37 anos, 2 filhos maravilhosos, um tá ali atrás da câmera, assistindo hoje, direto de São Paulo, fazendo economia lá em São Paulo, aprendendo um pouquinho lá como é que pega Eu dinheiro tô barato. precisando aprender a economizar, viu. Ó, quando ele formar, você já manda ele direto lá pra minha loja lá, É. pra ensinar os meninos a economizar, que o negócio tá assim, tá tranquilo não. Mas enfim, casado e produtor rural, né, de nascença, 37 anos com pé com botina. Mais voltado para a parte de agricultura, né? Sim, Praticamente minha vida toda a gente trabalhou com agricultura. Carro-chefe lá, soja, algodão, milho, feijão, feijão gurutuba, né? Alguns pulses ali. E mais nos últimos 5, 6 anos, 2019 ali, 18, a gente começou a trabalhar com frutas, banana, e depois inovar, né, na parte da cacauicultura aqui no Cerrado, que é em áreas não tradicionais. Inclusive já adianto o convite aí para Cacauicultura 4.0, que é um evento que a gente realiza em Barreiras todos os anos, para quem quer olhar a cacauicultura com uma forma diferente, né? Uma demanda gigantesca aí de chocolate no mundo, não atendida. A gente pode falar até um pouco mais sobre isso sim, depois. sim, com certeza. E também presidente aí algumas presidências nas costas, mas vou falar aqui o que Vai falar que tá no momento. o que direciona mais aqui com o agro, né? Participo da organização das cooperativas do estado da Bahia, lá em Salvador, com o nosso presidente Sérgio Tecchio. Aqui na região, eu estou como vice-presidente do Sindicato dos Produtor Rural de Barreiras, né? Passei o bastão, o ano passado eu era presidente, passei o bastão para a Rose Serrato, né? Que assumiu lá, um abraço, Rose. E estou como presidente da Comissão Nacional de Irrigação lá na CNA, né, na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Sim. Onde atualmente eu estou mais à frente, mais atuante lá, tentando tirar os desafios da irrigação brasileira, né, tentando ajudar o produtor a produzir mais, de forma mais sustentável, com menos burocracia e usando essa tecnologia tão importante para nós aqui no Nordeste, que é a irrigação, né? Então, esse é alguns trabalhos, né, que eu estou fazendo por agora. A mancha da cooperativismo, né, do associativismo, muito importante, não tem como a gente desassociar o desenvolvimento social pensando só dentro da porteira. Então a gente precisa sim olhar para fora da porteira, a gente precisa que você, produtor, né, venha junto das instituições, passe suas demandas e nos ajude a solucionar, né? Andorinha sozinha não faz Não verão, faz verão, não né? Então faz a gente verão. precisa essa turma estar junto conosco todos, né, para que a gente consiga representar o agro melhor e sempre tirar os desafios. A gente já tem problema demais dentro da porteira, Com né? certeza, com É certeza. praga, né? É falta de chuva, é falta de pasto, é adubo, é solo.
E o cara tem que se incomodar com Ainda o que tem que tá se fora, tá incomodar com, importando. com os problemas que ele tem que levar lá pra frente, né? Exatamente. Então esse é um pouquinho da minha um resumo breve aqui da minha história, né, e fico à disposição aí para Cara, você já falou um bocado de assunto que a gente vai tocar nos assuntos daqui pra frente, né? Primeiro, colocar já na lista aqui a questão do cacau, a parte de irrigação, sim, né? Que é muito importante, né? E o cooperativismo. sim. En- Seguindo logo vou no cronograma que você foi falando, né? A parte do cacau, Sim, tá? Eu vejo que é um investimento gigante, sim. né? A Forbes mencionou, Uhum. né, que essa visão futura de serem os produtores rurais, um dos maiores produtores rurais, esse projeto tá para ser um dos maiores produtores rurais do Sim, Brasil, sim, né. E eu estava até conversando com um cliente meu, um amigão meu aí de lá do Tocantins, que ele chegou em mim e falou assim: "Paulo, não tem desafio, cara. É só ter a pessoa certa para indicar a gente como é que tem que fazer o processo, que eu plantei 4 pezinhos aqui, o negócio não tem 2 anos, tá produzindo muito". Aí É, ele me mostrou os cacau lá, falou assim: "Vou fazer aqui na minha fazenda. Vou pegar a fazenda lá da Bahia e vou fazer também". Assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa demanda, né, esse mercado, porque a pessoa pensa que é só o cacau para pegar a amêndoa e fazer o chocolate, só que não sim, é. Existem centenas de sim, subprodutos e centenas de mercados que conseguem pegar esses subprodutos aqui na nossa sim, região. sim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Ah, cara, vamos lá. Vamos começar com por que que o cacau é uma coisa interessante. Existe um déficit, sempre existiu um déficit de produção de amêndoas, né? Do caroço ali, da fruta do cacau, que atende o mercado de chocolate no mundo, né? É dele que você vai extrair a manteiga de cacau, é dele que você vai tirar o pó do A cacau ali, o essência. chocolate propriamente dito, né? Que seria o chocolate puro, 100%, o nibs, enfim. Sempre meio que existiu, o mercado sempre foi mais quente, mais aquecido, mais demandador do que a originação, do que a oferta. O Brasil ele foi muito importante na década de 70 no mercado mundial de cacau, né? Inclusive, a curiosidade é um dos poucos produtos hoje que o Brasil ele é referência na indústria. Né? Porque normalmente a gente exporta, por exemplo, soja e o É referência pessoal na produz. produção, né? A gente é referência na produção de soja, mas a gente acaba exportando muita soja in natura e processa pouco aqui dentro. E os Sim. outros países processam e exporta o óleo, né, da soja ou o farelo da soja, café, por exemplo, a gente exporta muito café in natura, e a Sim. Itália ganha muito dinheiro com o nosso café, a Alemanha ganha muito dinheiro com o nosso café, O e não povo, o planta um povo pé. fala que a gente só toma só a borra, só a É. borra que fica, né? Não, o Nescafé ele vai e volta, entendeu? Por exemplo, né? Então é um produto que alguns produtos que a gente consome aqui, de valor agregado, ele vai para fora e volta para a gente consumir o nosso próprio produto industrializado lá fora. Daí paga mais por isso, paga o imposto de ida, o imposto de volta, a E o valor produção agregado fica lá. lá. Entendeu? Então, assim, no caso do cacau, curiosamente, nós somos importadores de cacau. Então, o cacau vem de outro mundo, né, a amêndoa, a gente processa e exporta daqui alguns subprodutos já industrializados com valor agregado. Então, isso é muito bom para o Brasil. Muito bom. O grande problema é que o Brasil ele tinha toda essa pujança na produção na década de 70, 80 ali, aí entrou a famosa vassoura de bruxa, que todo mundo já ouviu um pouco falar, Sim, novelas e tudo sim. mais, e detonou a nossa produção, né? E aí o Toda que a que Bahia, né? sul da Bahia, né, que era referência, Pará e outros estados ali do litoral da Mata Atlântica, é o conhecido cacau de cabruca, né, que é o Isso. cacau de cabruca, aquele cacau que é plantado dentro da floresta. E o que que acontece? Ninguém conseguiu suprir essa aí, começou a surgir algumas alternativas na época, mas enfim, o Brasil perdeu o player de ser o grande produtor de cacau, atendeu o mercado internacional de chocolate, né, de cacau propriamente dito, de amêndoa. E a África tomou conta, né, a África foi lá, cresceu, desenvolveu, só que ah, nem de perto consegue atender as exigências socioambientais, principalmente sociais, né, Uhum. do que o mercado europeu exige. E não vou entrar no mérito de por que o europeu consome um cacau que vem da África, com muitas vezes trabalho escravo, trabalho infantil, mas acontece essas distorções aí nesse Sim. mercado que não tem cacau para atender o mundo. O que acontece é que primeiro que as grandes empresas se preocupam sim com a origem do seu insumo, né? Eles não querem ser associados a uma produção irregular. Existe uma rastreabilidade, né? Existe, não tão rigorosa quanto alguns outros produtos, né? Eles não apertam muito no cacau porque sabe Que a que já é demanda. um produto deficitário. Se você arrochar, meu amigo, não tem cacau no mundo para atender, né?
Então eles são meio assim com a questão do cacau. Agora eles sabem a importância de buscar um mercado responsável para a produção, tanto social quanto ambientalmente falando. E nessa loucura toda de conseguir atender o mercado de cacau no mundo, me entra uma praga na África, né, eu não me recordo agora exatamente o nome, dá um Google aí, nos últimos 3 anos, entrou uma praga na África e os africanos começaram a não conseguir atender A a demanda. demanda de cacau, começou a negar contratos. Nossa. Deram uma pedalada no primeiro ano, no segundo, no terceiro o mercado todo de cacau se assustou, falou: "Cara, vai negar contrato, vai faltar chocolate no mundo". Aí o negócio pegou, o preço do cacau pipocou, foi para a estratosfera, né, a gente já estava inclusive com o cacau iniciado o projeto do cacau aqui na região, não tem uma associação direta com essa alta que teve, só que isso mudou também a ótica sobre o investimento, né? A gente viu que o problema do cacau era muito mais Ele grave. é mundial, ele não é só Não, regional. ele não é um problema regional, o problema do cacau, o cacau é uma commodity, né, ele Sim, passou a se tornar um problema global sim. e crítico. E aí, meu amigo, existe uma lei, né, do comércio de modo geral, da agricultura, de qualquer segmento. Se tem mercado, tem dinheiro para investir. E se tem dinheiro para investir, tem dinheiro para investir em tecnologia, em inovação, em soluções, e aí você consegue romper barreiras, né. Então o mercado do cacau está extremamente aquecido e investindo em tecnologia para suprir a demanda do cacau. E aí quando a gente vai fazer uma reflexão sobre a forma tradicional de produzir cacau, ela não é escalonável. Então você consegue produzir no Cabruca? Consegue, só que você não consegue dar escala para aquilo. E o problema hoje do cacau no mundo é que é uma demanda não atendida gigantesca. Então não tem como você resolver o problema do cacau fazendo a mesma coisa da Que década de fazia 70. há 40, 50 anos atrás. Não tem como. Com aqueles níveis de produtividade, são muito aquém do que o mercado precisa para conseguir atender essa demanda. E juntando demanda com desenvolvimento de tecnologia, que a gente sabe muito bem fazer isso aqui no oeste da Bahia, né, uma região que até a década de 70 se dizia que não se Não se produzia produzia nada, nada, né, o solo né, era um solo ácido ácido, aqui. arenoso e etc e É, tal, né, e o que supriu isso? Tecnologia, né, então com essa mesma visão da década de 70 dizendo que aqui não se produzia nada e hoje nós somos um polo de referência de produção agrícola brasileiro, mundial, sim. né, por que não levar essa cultura da inovação para a cultura do cacau, já que tem gente querendo pagar pelo cacau, por tecnologia, E pelo desenvolvimento, pela parte socioambiental? e temos uma mão de obra especializada aqui, eu passo em frente lá na fazenda direto, quando eu vou ali pra Santa Rita, né, eu vejo aquela estrutura que vocês montaram. Cara, aquilo ali, ela agrega tanto valor, né, na região. Olha só, você capacita a mão de obra, você bota. Eu mesmo nunca tinha estudado sobre. Quando eu vi ali aquele negócio de assim: "Cara, preciso estudar sobre um negócio desse aqui", entendeu. Isso aqui é um mar azul pra gente aqui É, na Bahia, é, no oeste da Bahia, é, né, porque no sul da Bahia já teve, mas ainda sofre com as pragas, um índice é, pluviométrico muito alto. muito alto. Tem uns prós e contras para esse índice pluviométrico de lá para cá, né. Aqui a gente tem a sazonalidade, mas lá não tem, lá chove o tempo todo. Então como é que você controla uma praga que ela dispersa os microporos delas ali, Uhum, a praga se dispersa no meio aquoso, né, sim. lá para o sul da Bahia, e aí aqui a gente não tem isso, né, a gente consegue escalar, colocar uma genética Uhum, dentro de um uhum. produto, porque a pessoa fica: "Ah não, mas como é que vai fazer cacau, cara, no cerrado? Como que vai plantar cacau no cerrado A se mesma a pergunta que o se o cara fez na povo década de 70, se como o é que vai povo plantar chega soja no na ba cerrado? como Ah, é que vai tu é plantar louco, vai soja?" plantar soja em É. barreiras? Isso. E aí a gente vê hoje, assim, que você falando sobre as tecnologias, sobre as inovações que você coloca nessa produção, eu acho muito interessante, até te parabenizo, né, por trazer isso para cá. Isso aqui não é somente uma empresa, né, é um valor agregado Sim, no estado, no sim, mundo, sim. né, no mundo, porque as pessoas colocam os olhos aqui, É. né. Naquela estufa mesmo que você tá falando, Moisés estudou ali quase uns 3 anos, ele foi ver estufa na Holanda, cara. Pra Nossa. você ter noção, ele foi lá estudar estufa na Holanda, pegou outros modelos, e aí tem um problema também, que a cadeia cacaueira, ela não é tecnificada. Via de regra, ela não é, já não era,
né, tradicionalmente, uma cultura que vinha acompanhando, vinha se investindo em tecnologia. O mercado não pagava para investir em tecnologia na cadeia cacaueira. Sim, Isso é perceptível. Se a gente botar lá o que se paga para algodão, o que se paga para soja, o que se investe, a tecnologia e o foco da inovação, isso tudo custa, né? Custa para você conseguir sim, melhorar. E justamente por não, por ser uma cadeia que não veio tendo essa visão de investimento em tecnologia de longo prazo lá de trás, migrou para, por exemplo, quando ele saiu daqui e foi para a África, não foi porque a África era mais tecnificada. Não, a África fazia a mesma coisa daqui, só que lá tinha outra realidade social, de salário, que continuou fazendo o cacau ser produzido barato, entendeu? E não houve investimento em tecnologia. Aí quando veio uma praga que exigiu o foco em tecnologia, não tinha tecnologia no cacau. não tinha E aí produção. deu um quebra geral hoje no mundo, né, em relação à oferta, né? E agora está remunerando o investimento em tecnologia. Aí, claro, como eu falei, é um projeto paralelo que ele começou muito antes dessa crise dos últimos 2, 3 anos da cacauicultura, mas você está corretíssimo, né? Então, aquela estufa ali, por exemplo, houve um estudo de 3 anos, Moisés, né, que meu irmão, que é que toca o projeto Cacau, né, foi para Holanda, foi para outros países para entender como é que funciona a estufa, qual era o melhor modelo de estufa, e ainda está aprendendo, né? Não tem um modelo definitivo. Todo ano a gente está fazendo melhoria, agora faz fechado, agora faz aberto, agora faz assim, vamos ver como é que o cacau reage, porque é mais ou menos desenvolver a sojicultura na época da década de final da década de 70 aqui na região. Ninguém chegou aqui e falou: planta semente, você vai ganhar dinheiro. É. Muita gente quebrou nesse meio do caminho, muita gente falou: "Cara, esse negócio não dá certo", entendeu? Aí veio a semente cristalina e falou: "Não, espera aí, tem uma solução aqui". É, quando a gente fala em tecnologia, o agricultor, ele é a referência, né. É, Cara, a agricultura em si, ela é a referência. Pra você ver a soja. Teve um problema com a ferrugem, não deu um ano, já estava resolvido. Teve problema com o bicudo, não deu um ano ali, já tinha a solução de como fazer, né. é, Muitas pessoas não faziam, porque é, tinha aquela resistência, mas quando você fala em tecnologia, a agricultura ela um responde muito ela é rápido, né. uma referência, É. né, a gente conversando aqui sobre inteligência artificial. É. Quem que falava sobre isso aqui, né? Hoje em dia muita gente que está na cidade, eu mesmo conheci através dos meninos aqui desse negócio de podcast, porque minha cabeça é de velho. O cabelo branco aqui já eu sou muito mais velho que você, ainda tô com 15 anos, já deve estar com seus 12 aí, tá com cara de novo ainda. Mas, cara, é muito interessante, eu mesmo vi, eu mesmo estudei sobre, dei uma estudada, né, um básico ali, porque meu ramo é pecuário, e alguns clientes de pecuária, principalmente ali em Cabralha, naquela região ali do sul da Bahia, entraram em contato comigo e falaram: "Ô, você dá consultoria para fazenda de cacau? Porque tem um cara aí querendo fazer um cacau na Bahia, eu tô pensando em vender aqui e comprar uma terra aí", porque o valor agregado da terra lá é grande, né. Aí ele: Sim. "Não, vou comprar uma terra aí, vou plantar cacau aí, porque eu já plantei aqui. Aí eu preciso de uma consultoria aí na região pra cacau". Eu digo: "Cara, não sei mexer com cacau não". Ainda Mas não, tem mas gente espera lá que até pra amanhã de manhã eu já sei tudinho. Passei a noite é. estudando. Não, mas brincadeiras à parte, E o que é a gente é um brinca é no cacau, um aproveitar que você tocou nesse assunto, o que a gente está vendo aqui não é necessariamente como plantar cacau, é como você mecaniza o cacau, como isso. você escala o cacau, né? Como você adapta o cacau. Porque o plantar o cacau, o sul da Bahia sabe muito melhor que nós. Sim, Como é que com você vai fazer certeza. uma poda, como é que você vai fazer isso, como é que você vai fazer aquilo. Só que como é que eu vou fazer um cacau de um layout de plantio onde eu consigo passar a máquina, onde eu consigo mecanizar, onde eu consigo garantir uma aclimatação dele melhor ali no meio ambiente, porque aqui a gente tem muito sol, muito vento. Então, o que a gente está tentando fazer é tentar adaptar a tecnologia. Muita coisa a gente copiou do café, por exemplo. Sim, Café já mecaniza há quanto tempo? E era uma sim. cultura arbórea que não era mecanizada antigamente. E hoje ela é mecanizada. Então, peraí, por que, que o café é mecanizado e o cacau ainda não é mecanizado? Então são paradigmas, na verdade, que se existe muitas vezes e que a gente tem que superar, botar isso aí como um desafio superável, acreditar que é possível superar a primeira coisa, e sair da casinha para pensar com outra ótica e falar como que eu vou vencer essas barreiras, aprendendo com culturas que já superaram esses desafios, né? Então a gente não pode se agarrar
né, no preconceito e morrer com o preconceito dizendo que não vai dar certo, né. Eu acho que essa forma de pensar é que faz o oeste da Bahia Não, dar já muito deu certo. certo, já deu É. certo. Quando a agricultura entra pro negócio, não tem para onde ir não, não tem É. para onde ir. Falando em tecnologia, falando nessa parte que você acabou de falar, o segundo assunto que eu te falei, foi a questão de irrigação, né. Como é que hoje não, ontem, estava um amigo meu, nem veio aqui, a gente conversando sobre a fazenda dele, ele tá doido para colocar cacau na fazenda dele, ele tem uma área ali em Tocantins, né, na divisa lá com Goiás já. Aí lá na fazenda dele tem a seringueira, Sim. né, ele produz ali, ele tem a parte de pecuária, a parte de agricultura, a parte da seringa. Aí ele falou: "Paulo, quero colocar cacau aqui na minha fazenda, velho. Vou botar cacau aqui na minha fazenda, vou fazer umas 10 hectares aqui. Como é que a gente faz isso?" Eu digo assim: "Cara, eu não sei não. Eu não sei como é que planta, eu não sei como é que poda, não sei como mecaniza." Ele disse: "E como é que irriga?" Eu falei assim: "Rapaz, agora que você me Vamos pegou começar por mesmo. aí. Vamos começar por Agora que você aí. me pegou mesmo." Como que funciona né, o senhor falou sobre a parte dos irrigantes, né, Sim. como que funciona essa cooperativa, como que funciona, o serviço que vocês prestam? Porque muita gente não sabe como fazer, não sabe aonde ir, não sabe o que procurar Uhum. para fazer esse projeto. Cara, vamos lá. Primeiro, irrigação é uma das coisas, vamos dizer, tecnologias, né? Porque a irrigação por si só ela não é um segmento econômico. Irrigação, ela é uma tecnologia utilizada no segmento agrícola e pecuário, né? Para você verticalizar, para você agregar valor, para você melhorar a sua produtividade, para você diminuir o risco climático, para você garantir resultado, né? Então é quase a irrigação ele é um seguro, né? Você tem que pensar na irrigação como um seguro. Você pode, por exemplo, vou levar para pecuária, né? Eu inclusive agora eu sou pecuarista, tá? É? Fiz meu registro na ADAB semana passada, tô ó, Hum. E uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, ó, tenho minhas complementar. 15 cabeças de ovelha, Nossa, meu rebanho. complementar, ó, fazendo um adendo aqui no que ele falou, cara, se você é pecuarista e você nunca fez o seu cadastro, né, é muito importante. Você sabe por que que hoje nós temos registro que Santa Rita de Castro é o maior rebanho bovino da Bahia? Porque as pessoas que estão na cidade, que eles são pecuaristas, tem aquele bezerrinho, tem aquele garrote, tem aquela fazenda com 15, 20 mil cabeças de gado, tem aquela fazenda com 100, com 10, com 15, ó, com 15, né? Ele foi lá e registrou o gado dele, né? Ele faz uma GTA certinho, ele abate certinho os animais, dá baixa naqueles animais, para a gente ter um controle, né? Para a gente saber qual que é a demanda de profissionais que essa empresa consegue e levar para o estado. Eu vi agora um diferencial muito grande em fiscalização, que é uma parte importante. As pessoas falam, Importantíssimo. a pessoa fala, a fiscalização, todo mundo que já foi lá na loja, lá na nossa empresa, fazer fiscalizações, né, a pessoa fala assim: "Rapaz, como é que você recebe tão bem uma fiscalização?" Eu falava assim: "Cara, se não existisse vocês, Estava né, eu lascado. tava eu tava lá, eu tava lenhado, porque eu poderia fazer tudo errado Uhum. e acabar estragando todo o meu negócio", né. Aí é uma parte importante de vocês fazerem esse cadastro para ter profissionais, demandas desses órgãos que fazem essa fiscalização, essas orientações, né, os sindicatos consigam ir até vocês para poder ajudar. Eles agregam mais do que É, na é, verdade não tem o que tirar, só tem é, a agregar, né. é. Na verdade, assim, ó, e eu gostaria de fazer aproveitar esse gancho aqui, porque assim, gente, vocês não precisam registrar só boi. Né, porque esse é um Isso, outro detalhe, as isso. pessoas acham assim: "Não, eu tenho boi, então eu tenho que registrar na DAB, mas se eu tenho ovelha eu não preciso, se eu tenho frango eu não preciso, se eu tenho outros animais ali eu não preciso". Não, todo animal que você cria tem suíno, por exemplo, tem registro, tem que registrar, né, você tem que registrar, porque você tem que estar, imagina que o pessoal que faz a defesa agropecuária, né, a DAB, nossa agência de defesa agropecuária aqui da Bahia, ela é responsável não só pelo rebanho bovino, mas é responsável por todos os tipos de rebanho, até abelha, por exemplo, né, para quem cria abelha, o criatório ali, as caixas, né, de apicultura deve, mesmo que não seja em área própria, ser registrada junto à DAB, porque qualquer problema sanitário que tenha na região, a ADAB tem controle até para informar o produtor que está tendo um problema, fazer uma vacinação de reforço, agir, como o próprio nome da agência fala, em defesa da agropecuária. Sim. Né? Então, lembrando que vegetal também, né, tem departamentos vegetais lá dentro da ADAB, mas falando que na pecuária que acaba
tendo algum relapso ali, principalmente de pecuaristas de outros animais que não seja necessariamente bovino, também deve ser registrado, fazer o acompanhamento e inclusive, agora um recado, um abraço Pedro Tassi aí que está trabalhando com genética aqui Sim, tá trazendo Pudorce, né, a raça Pudorce aqui para nossa região, ele está extremamente preocupado, ele falou: "Davi, se a gente não conseguir", Bahia é o maior rebanho de ovinos do Brasil, é mesmo, cara. Bahia, Bahia. Nós não temos aqui ainda me fugiu o termo técnico, mas uma política de sanidade animal em ovinos. Já existe em diversos estados brasileiros, né, e diversos estados têm toda uma política ali de vacinação, de controle, de gestão sobre rebanho de ovino, e a Bahia não tem, o maior rebanho do Brasil, né. Então ele fica muito preocupado, porque ele fala: "Davi, o pecuarista ele acaba perdendo por desconhecimento, né, por falta de comunicação com a Agência de Defesa Agropecuária, e de vez em quando ele acaba culpando, o segmento. 'Ah, ovino não Isso. dá certo', É, né, não tem muito disso mesmo. né. Ah, coloca o gado lá na fazenda, o gado morre, não vacina de aftosa, não faz É, uma raiva, não faz nada. Pecuária não dá certo não, isso aqui só dá trabalho. só dá trabalho e não Não, dá certo. aí o bezerro nasce e não sabe um protocolo que você tem que É, fazer, não tem uma assessoria boa ali é, dos profissionais que podem estar à disposição dele o tempo todo sem é, custo algum. Então ele chega na fazenda e diz que a pecuária não dá certo, a é, apicultura não dá certo, diz que a piscicultura não dá certo, é, que muitos agricultores estão se tornando piscicultores, né, sim, agricultores mesmo, que é um reservatório de água, o pessoal está uhum, usando muito para fazer um sistema de piscicultura sim, aqui claro. na parte de Luiz Eduardo. Eu conheço algumas pessoas que estão indo para esse ramo. Tem o seu Ivanor Guerra aqui, que faz um Sim, trabalho sim, sim, maravilhoso ali com a parte de aves também. uhum, Você falando sobre essa questão da ave, na fiscalização deles lá, só para vocês terem noção do que impacta uma fiscalização, né, um monitoramento dentro da fazenda e você ter tudo registrado. A moça que foi fazer lá, inclusive, até me fugiu o nome dela, ela foi fazer a fiscalização, ela pegou e falou aí eu peguei e perguntei para ela essa mesma pergunta que eu te fiz, né, qual que é a função da ela falou assim: "Eu vou te explicar na prática o que que aconteceu. Teve um surto de gripe aviária, sim, né, lá. Eles conseguiram em 7 dias ras em 24 horas eles rastreabilizaram todos os animais que saíram de lá da da granja, propriedade. todos os ovos Olha que que maravilha. saíram da granja, todos os caminhões que entraram dentro da granja, né, esse órgão conseguiu fazer isso. Eles conseguiram isolar 3 quilômetros ao redor e abater todos os animais que estavam ali com risco de quê? De espalhar para o Brasil É, inteiro, e né, conteve, e que é conteve, o que importa. conteve, né, fazem uma quarentena. Então, assim, existe uma segurança quando se fala em cooperativa, né, quando se fala em ADAB, né, é uma segurança para os outros. Sim, Não só para você que vai ali e faz o seu sistema, mas sim para a pecuária em si toda, toda a pecuária. Imagina se isso espalha, sim, né, quantos aviários não iam é, sofrer com isso? Se esses ovos chegam numa chocadeira pra rodar num botequim, né, quanto não estava disseminado essa doença se não houvesse essa fiscalização. Então então é é um é pra isso que serve as agências de defesa agropecuária, né, e o que a gente tem que pensar sempre porque normalmente a gente pensa sempre na fiscalização vindo na nossa propriedade e enchendo o nosso saco, mas e se acontecer no outro? isso. E se vier para E se você? e se a doença estiver ali, vindo para o seu para dentro do seu curral aqui, você vai perder todo o seu rebanho por uma doença aqui, ou até embargar a sua propriedade para parar de exportar, para proibir de vender para os outros, porque vai bater no teste lá que seu animal tá doente. O que que você vai querer falar? Você vai lá na DAB, botar o dedo na cara dela e falou: "Cara, vai lá e segura esse negócio, segura esse Isso, problema", né, isso. porque senão eu vou ser prejudicado. Então a gente sempre tem que pensar nos 3 lados da moeda, né, do lado de quem está com problema, do lado que tem que ser protegido e do lado de quem tem que nos proteger, que é a Agência de Defesa Agropecuária, né. Sim, "Ah, Davi, mas a GTA é incômodo, não tem um aplicativo para mim fazer cadastro, tem um problema", aí sim, eu acho que a W ela tem vários gargalos, né, ainda, né, tem que modernizar, tem que automatizar, tem que simplificar a vida do produtor, né, mas isso não é desculpa para não haver uma defesa agropecuária baiana ou em qualquer outro estado brasileiro.
né? A gente precisa, na verdade, sim cobrar, né, do Estado, que fala, cara, equipe a nossa agência de defesa agropecuária para que ela tenha condição de fazer um bom trabalho, de dar uma assistência, né, da defesa em tempo hábil, para que ela tenha controles, para que ela me dê agilidade, para que ela me preste um bom atendimento para o produtor. Aí sim, é por isso que a gente tem que brigar, aí eu falo pelo E é por isso que sindicato. você tá lá também, né, É, para esse é fazer um dos essa nossos cobrança, trabalhos. foi um dos trabalhos, né, fazer No essa cobrança, puxar essa demanda É, do produtor que está aqui, que da porteira para dentro da fazenda ele entende 100%, mas da porteira para fora ele tem que ter um representante. é. E Então, até e muitas vezes isso não é de vez em quando a gente briga com o coitado do técnico, tá lá, o veterinário, o agrônomo, não é nem mas que culpa não do cara. mas o cara também tá de mãos atadas, porque ele falou: "Cara, isso aqui vem de cima a ordem, né, eu também queria ter um carro, um sistema melhor, um aplicativo para agilizar a minha vida, mas não é ele sozinho que consegue fazer as mudanças", né. E aí entra os órgãos de instituições que representativos, nossa Federação da Agricultura, né, um abraço para o presidente Humberto Miranda, né, que é o presidente nosso da federação lá, e essas instituições brigam aí pelo produtor, para melhorar o atendimento ao produtor, né, isso é É, uma como briga que funciona constante. essa logística? É uma parte importante, é um dos seus trabalhos, né, que É, é de sim, levar essa sim. demanda. Como que funciona essa logística hoje de levar essas demandas lá? Porque, assim, um pecuarista, ele precisa estar, associado ali para poder levar a demanda dele para um representante regional, e depois vai para um representante municipal, estadual, e chega lá nesse mercado. Como que Eu vou funciona bom, isso? vou falar, por exemplo, como é que funciona o sistema sindical, né, Sim. CNA, federações e sindicatos. A gente fala muito que é uma pirâmide, né, por quê? Porque a gente tem um sindicato na base, hoje a Bahia tem mais de 91 sindicatos espalhados por todos os municípios baianos. Cada sindicato desse tem um presidente, tem uma equipe ali e tem um canal direto de comunicação com as nossas federações, né, no caso aqui, Federação da Bahia, FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária Baiana. A federação são 27 federações no Brasil que tem um canal direto e de diálogo com a CNA, né, que é a Confederação de Agricultura e Pecuária Brasileira, que nos representa internacionalmente junto ao governo federal. E a equipe da CNA é gigantesca, né? Eu atuo muito com o pessoal lá do DETEC, né, que é o departamento técnico, e o que você quiser saber de ovino, de fruta, de grão, de irrigação, de meio ambiente, de estradas e rodagens, de logística, de energia, de tudo que você quiser saber para desenvolver o agro brasileiro, existe um especialista lá dentro que representa o agricultor brasileiro, que defende os interesses do agricultor brasileiro internacionalmente, junto ao governo federal, junto a alguns governos estaduais, junto aos ministérios, de N ministérios. Então, só que é mais ou menos assim que a pirâmide funciona, né? Então, por quê? Imagina, sei lá, nós somos milhões de produtores do Brasil. Imagine se 1 milhão de produtores tivesse que ir lá conversar o mesmo problema com o mesmo ministro. É uma coisa que não funciona na prática da Não tem comunicação, logística. não tem logística na informação, né? Então, para a gente aprimorar isso, a gente tem que essa pirâmide ela funciona para melhorar o fluxo da informação. Então, quando a gente observa que tem várias reclamações similares, a gente consolida isso em um único problema e passa para cima. A federação faz a mesma coisa. Quando a gente vê que, vou dar um exemplo para a pecuária mais uma vez, para a criação de ovinos, canil, cachorros, cachorro do mato, Sim. que é um dos grandes problemas hoje do sertão baiano, é invasão de cachorro do mato matando o rebanho de ovino. Está descontrolado, né? Vários municípios reclamando, vários produtores, vários sindicatos. O que que fez? Mandou isso para a federação está cobrando os órgãos públicos, né, de zoonose, de áreas afins ali, Ministério Público até, para que tenha um controle, né? Porque, infelizmente, hoje pelas leis, né, da defesa animal, o pessoal está preocupado com o cachorro, mas ele mata a ovelha, entendeu? E não é só um animal de alguém, mas é também um segmento econômico, é um produtor ali que está perdendo renda por causa daquilo, né? Então é um problema que hoje vários sindicatos encaminhou para a federação e virou uma bandeira da federação aqui na Bahia para tomar providências aí com o abate de animal. É, pra você falar cachorro no mato, só para as pessoas entenderem também, não é um Não, é lobo-guará, cachorro mesmo né, é cachorro mesmo. que saiu Que da assim, cidade, que alguém soltou lá na cidade e por foi falta pro de mato, alimentação ele começou a se alimentar de rebanhos, né, dos pecuaristas vizinhos ali da cidade, né. Então uma irresponsabilidade de uma pessoa que está lá na cidade, né, que abandonou o cachorro, está criando um problema, aí por falta de estrutura de zoonose no município e N outros,
fatores aqui, está criando um problema para o pecuarista lá na zona rural, né? Tipo assim, a cidade lava a mão, fala, não é mais problema meu, É, e e aí acaba estoura que lá na gente. e sobra lá para o final, né? Porque É, assim, na hora de controlar, na hora de cobrar, todo mundo é bom, mas na hora de ajudar exatamente. é difícil. É. Ó, Então, assim, e aí vou aproveitar falando um pouco da irrigação, né? Que esse é meu é papel isso, lá da é isso. comissão. Eu ia falar isso. Eu ia falar assim, Obrigado. ó, vamos voltar ao assunto lá anterior, que é a parte da irrigação, que a gente estava nessa parte da irrigação, tá entramos aí nessa questão de fiscalização. Você tinha tocado no assunto também, rapaz, se a gente parar para conversar aqui vai dar É o dia 5, todo 6 conversando. horas. Mas sobre a parte da irrigação, como que funciona essa. Pois é, eu já vou falar dos dois, né? Daí, assim, é um papel que eu já assumo lá em Brasília, né? Eu sou representante lá em Brasília da CNA, na parte junto ao DETEC, né? Na parte de discussão de demandas de irrigação. E por que irrigação? Eu adoro irrigação, né? Ele é um tema transversal a todas as atividades, seja o pecuarista, seja o agricultor, seja o fruticultor, seja o produtor de grão, de fibra, o canavieiro, ele pode trabalhar com irrigação. Irrigação, como eu já falei, ele é um seguro, né? Ele é um seguro para o produtor. Aqui no Nordeste ainda mais, a gente bate tanto na tecla, principalmente para o pecuarista, né? O pecuarista ele tem que parar de ser criador, ele tem que ser um produtor de alimento, né? Isso. Ele tem que se preocupar com o alimento do seu animal. Esse é o grande gargalo do nosso pecuário, da nossa pecuária nordestina, né? E a parte de irrigação, ele suaviza o resultado, né? Ah, mas eu vou pagar um pouco a mais por isso? Vai, mas você vai ter certeza do seu resultado. Sim. Você pode economizar, não vou investir em irrigação, não vou ter custo com energia na irrigação, mas pode ser que você tenha uma excelente safra esse ano e pode ser que você tenha uma péssima safra o ano que vem. Porque o clima muda, e ele muda desde sempre, muito antes mesmo da gente estar por aqui, né, da agricultura existir. Né, a maior seca, para vocês que não sabem, o menor nível do Rio Grande, do Rio de Ondas, no município de Barreiras, foi em 1930, na década de 30. Não me lembro se foi 37 ou 27 por ali, mas foi década de 30. Que agricultura que existia nessa época aqui? 50 anos não são 50 dias e somos uma das poucas empresas que chegaram até aqui. A confiança que construímos, os clientes que ajudamos e a diferença que fizemos são resultado de quando a Mármore foi fundada. Nesses 50 anos, ajudamos diversas empresas nos mais diversos ramos de atividade. Mas não pensem que ficamos parados no tempo. Pelo contrário, contamos com diversos serviços que unem o nosso tempo de mercado e a nossa credibilidade. Quantas empresas você se recorda que tem 50 anos? E quantas você consegue se lembrar que continuam crescendo após 50 anos? Aqui na Mármore é o que vem acontecendo. A cada dia que passa, estamos aumentando o nosso quadro de colaboradores, trazendo novos serviços e proporcionando uma melhor experiência ao nosso cliente. Na Mármore, contamos com um robusto sistema domínio, integrando toda a gestão fiscal, contábil e de folha de pagamento. Mas nosso maior ativo é o conhecimento. Investimos em uma equipe que nunca para de aprender, que se recicla e que participa de cursos e palestras e que está sempre à frente às mudanças. Uma equipe altamente qualificada para atender você. Mármore, consultoria e assessoria contábil. Há 50 anos, o futuro do seu negócio em boas mãos. Né, tinha gente Não tinha, aí. meia dúzia de pessoas lá em Barreiras, né? Não tinha Luiz Eduardo nem irrigação, existia. Luiz Eduardo nem estava no projeto, É aqui no Gerais não. bem legal você falar isso daí, porque as pessoas falam que o rio abaixa hoje, né? Por Rapaz, conta da se o irrigação, né? rio baixasse por causa da irrigação, era só desligar o pivô que ele enchia. É. É. Olha, olha. Só que não é, né? Não Não é. é. Existe Não é. ciclos sazonais climáticos, isso é normal, acontece desde sempre, e a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que ter tecnologia, a gente tem que ter soluções, estratégia ali, para que nós consigamos estabilizar esses ciclos climáticos, né? E aí eu vou botar, por exemplo, uma das pautas que a gente tem em Brasília, que é a reservação de água. O que que é a reservação de água? Vou pegar mais um caso aqui, o Nordeste, Barreiras, oeste da Bahia, Luiz Eduardo, etc. Aqui chove muito bem 6 meses por ano. Sim. Então chove 6 meses por ano e fica 6 meses seco. Toda a água que chove 6 meses, eu posso manter ela, ou pelo menos perenizar os nossos rios, melhorar a perenidade dos nossos rios, fazendo a reservação, né? Então vou dar um exemplo aqui é um relevo que não ajuda muito a isso, mas só para a gente ilustrar. Imagina um rio, por exemplo, temporário, lá pegar um Nordeste mais no rincão da Caatinga ali. Chove também.
Sim, Só que chove tudo ali concentrado muitas vezes em 3 meses, sim. 4 meses. O que que acontece? Aquela água tudo cai de uma vez, ela corre tudo de uma vez e ela vai parar dentro do mar. Ela fica água salgada. Quando ela vira água salgada, ela deixa de ser aproveitada. E o pecuarista tem que lidar depois 7 meses ali para frente Com seca. com seca, sem a água que choveu naqueles 3 meses. Qual que é o óbvio, o lógico? Pô, vamos segurar um pouco dessa, vamos guardar um pouquinho dessa água aqui, vamos deixar tudo que iria correr num rio normal, ele vai continuar correndo. A gente não quer parar o rio. A gente quer que a água que é para correr no rio que corra. O que a gente quer é pegar aquele excedente da chuva e reservar. Inclusive, existem projetos da Embrapa hoje de barragens ao nível do leito ali, para segurar a água que vai passar por baixo, aflora no rio. Hã? É interessantíssimo. Aflora no rio porque ele está barrando, porque muitas vezes o rio está assoreado por causa de areia, são regiões muito arenosas, e esse rio começa a aflorar de tempo em tempo por causa das barragens que eles estão fazendo ali superficial ao nível. Então, assim, existe muitos estudos para quê? O que a gente quer? Que essa água corra, mas que não corra tudo de uma vez só em 3 meses específicos. Então, para isso, o que que a gente precisa fazer? Fazer mini barragens. Vai parar o fluxo do rio? Não vai parar. Toda a água, por lei, obrigatório, de estudo científico, que deveria estar correndo, a gente quer que ela continue correndo por baixo da barragem. Só que o que a gente quer pegar é aquele nível do rio que sobe, por causa de chuvas naquela Excesso de sazonalidade, chuva. e eu retenha isso para que ela corra devagar nesse nível do rio, para que ela vá descendo devagar e não corra tudo de uma vez só. Isso é o princípio das barragens, das mini barragens, das barraginhas, e tem N nomes aí do que a gente resume-se legalmente como barramento. Qual é o problema? Todo barramento, ele normalmente vai fazer o quê? Ele pega o leito do rio e vai fazer isso aqui. Ele vai virar uma bola. Por quê? Ele está fazendo uma lagoa, Uhum. tá? Essa lagoa ela vai crescer sobre 2 áreas de área de preservação permanente. Sim. Que aí é a primeira dificuldade que a gente tem. Você pode fazer uma barragem, por exemplo, sobre área de preservação para gerar energia. Porque barragem para gerar energia é considerado como utilidade pública. Então isso é legal? A pergunta é, por que gerar energia é uma coisa de utilidade pública e para gerar alimento não é utilidade pública? Afinal de contas, você pode viver sem energia, agora sem comer você não vive. Não vive, não. Então, a primeira coisa a gente quer equiparar. Produzir alimento também é utilidade pública, tá? Mas é a maior utilidade É a pública. maior utilidade pública. Mas não estamos aqui dizendo que nós vamos suprimir as áreas de APP. O que nós vamos fazer é melhorar a área de APP, porque se você tiver 2 linhas paralelas de APP ao redor de um rio, ela tem uma área muito menor de área de preservação do que um ciclo. Porque quando o lago aumenta, o que acontece? Minha circunferência aumenta. Sim. E ali vai ser uma APP. A gente não está dizendo que não vai ter APP. É obrigado ter uma APP ali. Então eu vou aumentar a minha área de preservação permanente, eu vou perenizar o fluxo do rio, distribuindo aquela água que cai tudo 2, 3 meses ao longo de 12 meses. Vou ter água primeiro para dessedentação humana, vou ter água segundo para dessedentação animal e depois, se possível, né, e o rio tiver porte para isso, também para usar na produção de alimentos através da agricultura. Então, isso é um problema que hoje o produtor brasileiro que quer usar essa tecnologia para melhorar a segurança alimentar, né, a geração de comida aqui no Brasil, tem dificuldade por questões legislativas. O Ministério Público entende uma coisa, o órgão de fiscalização ambiental entende outra, o órgão de fiscalização de outorgas de água entende outra, e a gente precisa falar, olha gente, essa é a lei, é isso aqui que vocês têm que seguir. E para isso a gente precisa uma aprovação de uma lei lá em Brasília, né? Então a gente precisa pegar essa demanda dos irrigantes, ou de quem não é irrigante ainda, mas quer implementar essa técnica para diminuir os problemas climáticos na sua região e aprovar essa lei lá em Brasília. E para aí essa demanda chega no sindicato, vai para a federação, confederação e cai na minha comissão lá na área de irrigação para que a gente pleiteie junto aos deputados ou senadores, né, que aprovem essa lei, explicar para eles, né, equiparar a lei da irrigação, da geração de energia com a nossa, mostrar a importância do agro, porque lá nem todo mundo é do agro.
né? Então tem Sim. gente lá que infelizmente acha que leite vem Vem da caixa. Vem da caixa. Vem na caixinha. Entendeu? Ele Então a nasce gente na caixinha. precisa explicar que o ovo vem da galinha, o leite vem da caixa. Acredite se quiser, A isso é um comida pouco que a nosso. galinha come é um derivado da É, eles proteína. não sabem o que que faz com a soja, entendeu? Então, a gente tem que ir lá explicar pra Não, essa turma. o vegetariano não sabe que a carne de soja é soja, né? Exatamente, né? Então, assim, tem Tem. gente boa lá. Tem inclusive a Frente Parlamentar da Agricultura, a maior frente de produtores, de deputados hoje. Né? Nós somos muito bem representados lá pela FPA também, subsidiado pela Confederação Nacional da Agricultura. Mas nem todos, né? Nem todos são do agro. Então tem muita gente que saiu lá de São Paulo, do centro de São Paulo, nunca pisou numa roça. Então a gente tem que ir lá explicar para essa turma, porque eles votam também, né? Eles representam sim. alguma parcela da população brasileira e a gente tem que mostrar a importância de ele ter que comer 3 vezes por dia. Sim. Falando, ainda continuando nessa área, né, que foi 3 pontos que eu falei ali, que eu vou perguntar a você aqui, que tava um script aqui para entrevista, mas a gente já mudou, eu já mudei ele todinho, que o assunto é muito interessante. Falando nessa questão de utilizar a água de um rio, né? Hoje eu tenho dúvidas, eu tenho certeza que muita gente tem, principalmente quem está querendo iniciar na irrigação, Sim. né? A pecuária ela está se tecnificando, né? O Antônio Shark está vindo com várias novidades, que é um parceiro nosso da agropecuária, será entrevistado aqui pelo podcast Pecuária. Ele está vindo com um modelo de fazenda nota 10, que é uma fazenda que ela é 100% ali autossustentável, que Legal. produz mais em menos espaço. Vem os sistemas de pastejo, que hoje é colheita, né, que você não produz capim pro gado, o gado não come o capim, ele colhe o capim. Sim. Ele é uma colheitadeira, ele está colhendo para produzir carne. Exato. Existe um ciclo dentro, mas resumindo de tudo, ele produz carne com capim. Então aquilo ali é só lavoura. Sim. A pecuária, o capim é a lavoura. Para quem está querendo fazer um projeto de irrigação dentro da fazenda, para quem está querendo colocar um pivô, um autopropelido, fazer uma irrigação de aspersão, como que é o passo a passo que ele tem que fazer antes? Porque não é só comprar um pivô e ir lá e colocar o pivô. Sim, não né? faça Você isso. precisa ter uma outorga d'água. Como Você que precisa é ter um projeto. essa parte? Primeiro a gente recomenda, porque assim, não é um investimento barato, nós estamos falando de uma irrigação bem montada aí, algo que vai girar em torno de, numa média, de 10 a 25 mil reais por hectare, tá? Então nós estamos falando de 10 a 25 mil, depende da tecnologia, da sua disponibilidade hídrica, né? Se vai ser de poço, se vai ser de rio, se vai ser microaspersão, pivô central, a aspersão convencional. Então tem muitas soluções hoje na área de irrigação, mas a gente depende, vai gerar em torno dessa faixa, né? De 10 a 20 mil ali, mais ou menos, né? Projetos mais complexos, mais caro, projetos mais simples, mais em conta. Nem toda tecnologia de irrigação serve para todos, né? Muitas vezes a pessoa chega lá e fala assim, por que você não bota gotejo, né? O pessoal da cidade normalmente estudou gotejo lá na faculdade. que faculdade? Estudou lá na escola e acha que a solução de tudo é gotejo porque economiza água, né? O cara bota Como um é que passa a gotejo... máquina? Não, o problema não é esse. O problema é que você bota um gotejo numa região arenosa, a água vai fazer assim, ó, vai descer igual um chumbo lá para baixo. Né? A ideia do gotejo é ele formar um bulbo d'água, né? Então ele vai umedecendo uma terra argilosa, o que vai acontecer? Ele vai fazer o gotejo e ele cria um bulbo d'água, né? Um bulbo molhado, né? Que a gente fala ali em torno da raiz. Só que tem que ter argila, porque senão essa água vai descer reto, ela não vai ter argila para girar o bulbo e ele vai, na verdade, criar uma linha d'água e a raiz não vai conseguir beber água, e você vai desperdiçar água. Então, para cada tipo de solo, para cada cultura que você for trabalhar, existe uma tecnologia mais adaptada. Sistemas diferentes, né? Por exemplo, por que as pessoas usam pivô central? Né? Porque normalmente são áreas mecanizadas. Como é que você vai passar com um pulverizador de barra no monte de bastão de irrigação ali, de bico de irrigação fixo? Né? Então você não consegue mecanizar. Aí existem tecnologias de gotejo subterrâneas. Só que você tem que ver a qualidade da água. Então, existe muito pormenor. Se você vai fazer um projeto pequenininho, tenta dar uma estudada em casa, né? E normalmente as empresas que fornecem material de irrigação, e tem N, né, Brasil afora... Já fazendo um adendo aí, só não interrompendo, quem quiser fazer um projeto de irrigação, a gente tem a parte do setor de projetos, que é um projeto mesmo, né? Ele no papel, você já tem toda a relação custo-benefício, valor de investimento por hectare, quanto que você vai usar de água, qual que é o tipo de encanação que você coloca, né, para cada cultura, onde você coloca cada cultura.
Mas Até para ficar barato. até para Porque ficar o que barato. acontece muitas vezes, o cara sai comprando um cano muito grande, canos é caro, né? Um dos custos A da adutora, irrigação são as ela é adutoras. 70% do custo de um É. pivô, então numa área de irrigação autopropelido, ela vem da 70 bem adutora. dimensionado. Se você calcular errado, sair botando uma adutora lá porque você acha que precisa dela, pode ser que você gaste muito mais dinheiro do que fazendo um projeto. Porque Isso. imagina assim, aonde vai, no começo ali, você pode observar até o pivô, ele começa mais grosso e ele vai afinando. Porque você não precisa de uma bitola grossa na ponta, vai Na sair ponta. menos água, né? No início sai mais água e tem que transitar água pro final do projeto. Então, E a vazão tem que ser a mesma. aí Nossa. você tem que equalizar a vazão, porque senão você molha demais num canto, mata a planta afogada e na outra E no fica outro fica seca, seco. né? Então você tem todos esses ajustes de hidráulica que a gente recomenda que você pegue alguém que entenda de hidráulica, né, de projeto de irrigação, para que você dimensione, tanto para você depois não gastar dinheiro para um projeto que não vai funcionar, não vai ter um nível parelho na parte de irrigação, quanto um projeto que pode sair muito mais caro do que contratar o projetista. Entendeu? O cara Isso. sai botando lá porque acha que vai resolver o problema, superdimensiona o projeto, paga muito caro e quando faz a conta fala que a irrigação me custou um absurdo, né? E não começa a ver retorno nessa tecnologia. Né? Então, estou falando primeiro aqui da questão de projeto, e aí sim você tem os órgãos ambientais, que no caso Bahia, que é o INEMA, né? Tem vários, todo estado tem o seu órgão responsável por outorgar o seu uso da água. Né? A água é um bem público, é um recurso público e que é outorgado para que você possa usufruir desse recurso. Né? Não é todo rio que pode se fazer O que é um concessão de outorga. outorga? Outorga uma licença do governo que fala, tá aqui, você é permitido usufruir desse recurso público em uma certa quantidade. Em resumo, é uma forma do governo Medir. legislar e ter controle sobre quem está usando esse recurso público, né? O rio, todo rio ele tem uma diferença de capacidade, tem rios que pode irrigar mais, tem rios que pode irrigar menos e tem rio que não pode irrigar, né? Então não é porque você está do lado de uma corrente de água ali que obrigatoriamente pode você tirar a pode água lá tirar a água de dentro. lá. Pode ser que o pessoal, devido às outorgas concedidas ou a própria capacidade daquele rio, não seja possível você colocar. Então o cara olha para uma fazenda e fala, tem um riacho lá, vou pagar mais caro porque eu vou botar irrigação. Não. Consulte antes, Se tem né? Aí outorga você para isso. tem a Agência Nacional de Águas, né? A ANA, chamada de ANA. Aham. Pode entrar lá no site da ANA, ele tem mapa do Brasil todo da capacidade hídrica dos nossos rios, né? Tudo bem que você tem os lençol freático também, que você pode usufruir, mas ainda assim você tem que ter. Precisa de uma outorga também para uma abertura de um Precisa, poço, fazer uma precisa. barragem. Aí que você precisa mesmo. Não saia fazendo barragem sem autorização. Pelo amor de Deus, vocês vão ter um problema, uma dor de cabeça danada, né? Aí, claro, você tem, por exemplo, Davi, onde é que eu vejo isso, né? Primeiro, as próprias empresas que vendem, né, produtos, eles têm ali alguns canais, né? O sindicato, por exemplo, pode dar um suporte nisso. A IBA, né, tem um departamento exclusivo lá dentro para atender o irrigante, né? Então, publicações no Diário Oficial de outorga, acompanhamento e monitoramento de outorga, informação sobre capacidade hídrica dos rios. Pô, quero comprar uma área e tem um rio lá, será que eu vou poder usufruir daquela água? Dá um pulo lá, fala com o Enéas. Enéas, cara, me dá 30 minutinhos do seu tempo, cara, tô querendo comprar aqui a localização da propriedade, tem esse rio, sai outorga aqui, o próprio Enéas mesmo monitora os nossos rios aqui no oeste da Bahia, e ele vai falar, cara, aqui tem, aqui não tem. Bate pronto, Rio Grande tem, né? Rio São Francisco tem sobrando, né? Já tem alguns rios que já tem outorgas aqui concedidas nele, aqui no oeste da Bahia, que já não tem mais possibilidade de liberar outorga, né? Então, é muito importante, antes de você comprar uma propriedade, você checar isso, se o anseio seja irrigar, claro. Antes de você adquirir o projeto, você vai dimensionar o projeto, quanto água você vai precisar, e aí você vai checar com a capacidade hídrica daquele rio. E por fim, aí sim você adquire a projeto. Onde é que eu dou entrada? No INEMA, né? Instituto Nacional. Não, desculpa. Esqueci o que significa INEMA, rapaz. Mas enfim, não fica bravo comigo não, gente. É que é tanta sigla na minha cabeça tanta aqui. sigla que, meu Deus do céu. Mas o INEMA, né? Vocês vão dar entrada no INEMA, né? Para requisitar a outorga. E a IBA, inclusive, o Enes pode acompanhar isso junto, orientar. Existe hoje a tecnologia, tá aí. Existem consultores também, tá? Se você entra num site, você consegue pegar uma shapefile com Sim. a vazão. Você consegue saber a vazão de cada rio que você consegue ter outorga. A Agência Nacional tem isso online. Tem online, online. tem online. Eles disponibilizam, até vocês que querem conhecer, existe um sistema
sistema chamado QGIS, Isso. que você pega uma shapefile lá dentro, você consegue saber onde tem os poços localizados, qual a vazão de cada poço, qual a numeração daquele poço. Cara, toda essa informação ela tá disponível até para o próprio pecuarista, até para o dono da fazenda. Ah, em Davi, si, mas né? isso é muito complicado, não quero mexer com isso, eu não sei o que é QGIS, não gosto nem de computador. Me Cara, tem liga. consultor. Me liga, manda uma mensagem aí, Existe liga. hoje consultores ambientais, tá? Que regulariza toda a parte ambiental de sua propriedade, regulariza toda a parte de outorgas de demanda hídrica que você vai ter. Davi, se eu meter uma bomba lá, começar a bombar, a chance de passar uma fiscalização e você E ser você tomar uma multado multa é por isso, eles gigante. podem prender a sua bomba, o seu motor, né? Você perde o motor e o problema não é nem o motor, o problema é que se ele trava seu motor, sua roça perde a Falta água, você água. perde a água, perde o rebanho e aí o problema é muito maior. Então esteja regularizado. Tô tendo dificuldade com o INEMA, bate lá no sindicato, lá na IBA, cara, tô tendo um problema, me ajuda lá, a gente tá aqui para isso. Sim. Oh, muito É. interessante, muito obrigado. É. Eu te convido para um próximo papo, né? Quando a gente estiver mais tranquilo, o Bahia Farm Show tá tomando muito horário de todo mundo. Agradecer demais, né, por essa conversa. Espero que você ainda tenha um tempinho, a gente consiga Temos. se encontrar para conversar mais. Eu quero gravar um podcast lá no sítio. Vamos lá, vamos Lá lá. no sítio. Lá no Eu tô me sítio. mudando para lá, inclusive, vou morar na zona Lá no rural agora. sítio vai ser o lugar perfeito, porque lá você vai falar tudo que você tá fazendo, que você já tá colocando todo tipo de agricultura e pecuária lá dentro, né? E te convido até para um próximo podcast para a gente conversar um pouco mais, trazer um pouco mais de conhecimento. Eu creio que agregou muito, pelo menos para mim, né? Sim. Como consultor, estou aqui no podcast também, para os pecuaristas que assistem a gente, agrega muito conhecimento isso, são novas tecnologias, novas inovações. A feira está aqui para mostrar isso, né? A Bahia Farm Show, ela é uma das maiores feiras aqui do nosso país, né? Traz muito conhecimento, traz muita inovação. Agradecer demais e pedir que você passe uma mensagem final, uma mensagem, o que o Davi, como pessoa, né, diria para um pecuarista que está iniciando, para um agricultor que está iniciando. Qual que é o seu conselho? Rapaz, assim, um experimento que eu tô fazendo, inclusive lá no sítio, que a gente veio conversando, sobre isso, coisas do ao vivo, né? Né? Quase cai. Na verdade eu tô fazendo alguns testes, cara, estude. Estude porque antigamente meu pai veio pra cá, meu pai é do sul, ele veio pra cá no final da década de 70, né? E eu fico impressionado porque ele andou quase 3.000 quilômetros para uma região que todo mundo falava que não produzia nada, né? As terras aqui eram praticamente dadas, porque não tinha valor, não tinha valor agregado sobre elas. E você não tinha um celular, cara, para você fazer uma chamada. Você não tinha um Google Maps para Não tinha um radinho nem para dizer, você ver sua área de cima. Você não sabia nem onde você estava, um ponto de localização quando você estava perdido no meio desse rincão que é o Cerrado aqui, com mais de 3 milhões de hectares. O cara era um ponto com uma caminhonete orando ali para não acabar o combustível, porque senão ele morria lá no meio, porque não hoje tinha um com a ponto de referência. Starlinkzinha aí, meu Deus do céu. Não, então assim, essa foi a realidade de quem explorou essa região, né, de quem adentrou no Cerrado brasileiro, não só aqui no oeste da Bahia, na década de 70. Né, esses caras andavam com um livro de guia de solo embaixo do braço, eles liam muito, eles tentavam buscar informação que nem sequer existia de ciência, de como produzir num solo desse. Né? Então foi muita experimentação, foi muito estudo, foi muita garra, muito empreendedorismo. Vocês precisam ter isso tudo, mas com um grande diferencial. Cara, você tá com um celular desse, você entra no YouTube, para de ver besteira, entendeu? Para de entrar em grupo que não serve para nada. Fala Né? besteira. Que só fala besteira, só mostra desgraça e o cara repassa, gasta um tempo danado por dia para passar besteira pros outros, replicar a besteira que a gente tem, que acaba recebendo de forma muito de tempo todo na internet e começa a ler o que presta. Né? Eu não era pecuarista, né? Hoje eu posso dizer que eu sou pecuarista, porque eu tenho meu rebanho de 15 ovelhas lá, mas eu não sabia nada. Sabe que é não saber nada de pecuária? Eu sabia sim porque eu tenho um amigo pecuarista, sabia porque eu tenho um contato com o pessoal, mas há um ano eu comecei a estudar por convite até do Pedro, e eu falei, pô, eu vou criar, porque eu queria ter umas ovelhas ali, eu aprendi a dar nó em cerca, eu monto minha cerca elétrica, eu escolho os morão, eu aprendi a vacinar, aprendi equipamento, os principais remédios, e eu até agora não estou tendo assistência técnica, né? Não que eu não possa pagar, não que eu não deveria ter, inclusive. É que meu rebanho é pequeno, é meio caseiro, é doméstico ali,
Mas eu sabia que eu tinha que me regularizar junto à DAB, eu converso, eu aprendo com os outros pecuaristas que eu tenho contato, e eu aprendo tudo no YouTube, cara. Cara, é sério, essa semana passada arrebentou uma cerca lá, eu falei, pô, tem que dar nó em cerca, eu sei que tem que dar nó em cerca. Como é que dá nó em cerca? Pô, vai no YouTube, pô. Como é que dá nó em cerca? O cara acima 3 formas de dar nó em cerca. Em meia hora eu resolvi o problema da minha cerca. Então, o cara quer mexer com irrigação, cara, como é que eu monto irrigação? Um dia, uma manhã, Estuda. né? Em vez de você ir pro boteco tomar cerveja, fica lá e bota. Reclamar pro cara que você não consegue fazer irrigação? Que irrigação não dá certo, bota lá como montar uma irrigação, o que é preciso. O ChatGPT, cara, é de graça. O que o ChatGPT te dá uma aula. Pô, escreve lá, né? Baixa aí o ChatGPT, escreve lá. O que eu preciso saber para implantar uma irrigação? O que eu preciso saber para implantar uma cerca? O que o ChatGPT me ensinou sobre arame, cara? Eu não tinha ideia. Arame disso, arame daquilo, esse é para aquilo. Arame você pode economizar no arame de cerca elétrica, a voltagem, ele calcula para você e ele vai te levando. Então, assim, você com o ChatGPT, com o YouTube na mão, você tem todo o conhecimento do mundo na palma da sua mão de graça. Aí se compara com o cara que veio para cá na década de 70, meu amigo. Que não tinha esse conhecimento. Que não tinha como falar com a fazenda, porque não tinha rádio que funcionava direito. E hoje Furava o pneu, ou ele dava um jeito ou dava um jeito. ou morria, né? E hoje o cara tem toda a solução do mundo e ele vira para mim e diz que não sabe. Entendeu? Diz que não sabe como resolver o problema, não sabe como melhorar a sua propriedade, não sabe como melhorar, superar desafios internos. Então, assim, a dica que eu dou, né, é tipo assim, estuda, cara. E estuda, quando eu falo estudo, não tô falando para ir para faculdade, não. Né? Você tem o Senar, que a gente nem falou do Senar aqui, de capacitação. Vamos deixar para a próxima. Cara, o Senar dá curso de graça. Se você quiser aprender a na tirar internet leite... você vê, cara, o tanto de Porra, curso que tem lá, tudo. com certificado e tudo ainda. Você quer aprender a tirar leite, montar a cerca, fazer cela, Mexer com montar placa trator, solar, operar trator, colheitadeira, vacinação, inseminação. tudo. Eu vi esses dias criar mesmo, o pessoal galinha, criar postando. ovino. Agora vai ter o Pedro tá trazendo para cá um curso de tosa. Faço convite para vocês, mantenha contato lá com o Sindicato dos Produtor Rural. Quem quiser fazer curso de tosa em ovelha, nós não temos um tosador aqui no oeste da Bahia, né? Se inscreve lá no sindicato para o próximo curso, é de graça. Então a informação tá de graça, o curso tá de graça, o YouTube é de graça, o ChatGPT é de graça. Não tem por que você tá fazendo errado na sua propriedade. Isso é verdade. Né? Então, Isso é verdade. não é de. Esse é o ponto. Né? Não comece uma atividade sem ter informação. E não me venha dizer que você não tem acesso a ela, porque todo mundo tem um celular no bolso. E esse é o melhor hoje canal de informação, que inclusive pode dar acesso ao sindicato, à IBA, à CRIOeste, à BAPA, que são entidades representativas que têm um baita know-how, né, estrutura e know-how para lhe capacitar. Né? Então, sai da porteira para isso, vem aprender aqui fora e volta e faz o que dá certo e resultado dentro da sua propriedade. E eu preciso fazer um convite. Não, eu já ia falar desse convite. Tipo assim, ó, falando aqui sobre a questão da feira, sobre a Bahia Farm Show, obrigado por todas essas informações. O objetivo desse podcast, né, por que é um podcast pecuária? Cara, quem que faz um podcast pecuária? Não, faz agrícola, já é uma commodity, né, são várias commodities dentro do mercado agrícola. Cara, a pecuária, ela vem crescendo, principalmente aqui na Bahia. A nossa Bahia, que ela é um estado muito forte de pecuária, gado de cria, recria, confinamento. Nós somos do lado de um dos maiores confinamentos da América Latina, né? Que é aqui no Luiz Eduardo Magalhães. E crescendo mais, cada vez mais. A tecnologia, ela trouxe pra gente essa facilidade de estar próximo da informação, né? Como você falou, a informação, ela é tudo. Hoje ela é tudo. Né? E o podcast, o objetivo dele é isso, é levar a informação, levar essa informação, esse conselho seu, esses dados que as pessoas precisam chegar até um sindicato para poder levar a demanda lá para frente. Muita gente ainda não sabe, não chega a essa informação dele que existe um sindicato, que ele pode se filiar, que ele pode ir atrás de uma pessoa, de um representante, não tem um meio de comunicação que leve essa informação. Então a gente busca 100% levar essa informação para esses pecuaristas, para as pessoas que estão desinformadas, não porque não querem ir atrás, mas às vezes não sabem como ir.
Então esse podcast ele tem esse objetivo, que é levar a informação às pessoas. Agradecer demais e queria que você fizesse esse convite, porque eu vou estar lá. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro convite é o lançamento do Café do Oeste Baiano, tá? É sábado, 14/6, às 10 horas da manhã, no local, no auditório da Fundação Bahia, aqui na Bahia Farm Show. Né? Você que está assistindo, que tem interesse sobre café, quer aprender a tomar café, né? Nosso amigo Olegário, café, o famoso café Stefanos, hoje o Olegário nem chama de Olegário, todo mundo chama ele de Stefanos. Mas se você que não sabe tomar café, quer aprender a tomar café, encontra o Stefanos aqui dentro, Café Stefanos, eu acho que ele está em 2, 3 pontos aqui, e pega uma aula rápida lá com ele, porque vale muito a pena, né? É um produto brasileiro, somos referência em café, e você que quer produzir, quer entender mais sobre café, amanhã não, sábado, 14/6, às 10 horas, no local, no auditório da Fundação Bahia, indicação geográfica do Café do Oeste da Bahia. Tá? Vai ter palestra com Glaico Barbosa, engenheiro agrônomo, produtor e consultor em produção de cafés especiais. Café com valor agregado, tá? Então, sai da porteira, vem para cá aprender um pouquinho sobre café, tá? Você que está produzindo e você que quer começar a produzir. E o segundo convite, né, tão importante quanto, um pouquinho mais para frente, nós temos a Cacauicultura 4.0, né? Isso aí já fica mais para frente, 10 a 11 de julho em Barreiras e dia 12 de julho na Fazenda Santa Helena, que é a visita técnica. Você que quer aprender sobre cacau, estudar um pouco mais, seja consultor, seja produtor, seja industriário aqui da região que quer começar a trabalhar com as amêndoas produzidas aqui, será no Cacauicultura 4.0, 10 a 11 de julho em Barreiras e 12 de julho na Fazenda Santa Helena. É necessário inscrição prévia, tá? Não apareça lá do nada, porque lota e a gente não consegue botar para dentro. Então acessa aí o Instagram da Cacauicultura 4.0 e o site da Cacauicultura 4.0. A gente também vai estar divulgando lá no Instagram do sindicato, @SPR Barreiras, né? Lá as datas, tudo certinho, o link de inscrição, tá bom? Então, bota na agenda, 10 a 12 de julho. Para deixar mais fácil, nós vamos colocar um QR Code aqui com Ótimo. o link, né? Vamos colocar onde o QR Code aqui, Samuel? Coloca aqui mesmo? QR Code, ó. O QR Code apareceu aqui, né, do lado, com o link, né, para você ir direto no Instagram e fazer sua inscrição lá no evento da Cacauicultura. Estaremos presentes, com certeza, né? Eu sou entusiasta aí, quero aprender mais sobre, quero conversar mais. O convite está feito para um próximo podcast, a gente sentar lá na sua propriedade, Bora ver pro esse sítio. rebanho. Não vamos matar nenhum agora. Não, ainda não, né? ainda não. Tá tão Não novinho. se come carne, não se come a carne e ganha o pão, né? O povo Exatamente. fala assim. E agradecer demais, né? E hoje uma única pergunta, que até agora foi um bate-papo, uma única pergunta: qual o legado que Davi deixa para o meio, na vida pessoal, da vida do agro, dentro de tudo que você vive, qual o legado que você deixa? Não sei, essa pergunta eu sempre acho que tem que fazer para as outras pessoas, né? Porque pra gente mesmo. Qual a pergunta que Cara, você... eu sou uma pessoa muito que tento fazer minha parte aqui no mundo, né? Eu tenho uma coisa que até de vez em quando dá uma dor de cabeça danada, porque assim, se eu tenho condição de fazer, eu associo muito a que Deus me deu essa condição de fazer, né? E se eu posso fazer, por que não fazer? Né? Então eu não consigo simplesmente olhar um problema, olhar um desafio, olhar um gargalo e saber que eu tenho condição de ajudar e virar as costas, ignorar isso e deixar lá e falar, isso aí vai ser problema de alguém, eu vou pescar e o mundo que se exploda para resolver esse problema. Então, de alguma forma, eu sinto que Deus me criou para tentar ajudar, né? Ajudar. Então, sim, eu tenho problemas na propriedade, tem que superar um bocado de desafios, né? Como todo agricultor, pecuarista, eu acho que como todo empresário, né? Seja na sua propriedade, outros ramos econômicos também têm seus desafios lá, mas sobra um tempo, né? Sobra um tempo para a gente olhar também para a sociedade e entender que a gente precisa fortalecer o associativismo, o cooperativismo, porque sozinho ninguém muda nada. Né? De vez em quando no cooperativismo a gente fala, é muito mais eficiente ao resolver o problema. Se você tem que resolver o problema que é o mesmo do seu vizinho, que é o mesmo do outro vizinho, que é o mesmo da outra região, por que a gente não junta tudo e gasta uma energia para resolver o problema de todo mundo? Né? Então, o legado que eu vejo é tentar transformar um pouco a sociedade, disponibilizando meu tempo para reforçar a parte de educação, né? A gente fundou já 2 escolas, fui presidente quase mais de 10 anos ali da Cooperativa Educacional de Barreira, Copeb.
fundamos 2 escolas, Fazenda Paulo Mizotti em Barreiras, Fazenda a DNR em em Riachão das Neves, né? E levar a educação, né, para transformar a sociedade, para dar melhores condições de vida, mais rentabilidade, melhores remunerações. Então, é um pouco disso que me move, é melhorar a sociedade, né? Então, se a gente conseguir, no começo dos projetos, quando a gente olha para trás, olhar e ver que uma empresa abriu e está gerando emprego, renda, serviço e produtos aqui na sociedade porque a gente ajudou um pouquinho, não foi essencial, mas ajudou, né? Se a gente vê o produtor produzindo mais, né? A gente nem falou de SIM aqui, né, do Sistema de Inspeção Municipal, mas Sim. foi um projeto que a gente começou 3 anos atrás em parceria com o Conselho de Municípios aqui do Oeste, me fugiu a memória, que o prefeito Zezo lá Sim. O Zé Aragão. me fugiu, perdão aqui, pessoal. Mas começou aqui junto com o Conselho dos Municípios do Oeste. Hoje, pra você ter noção, um pequeno produtor, um pequenininho, que antes era irregular, que vendia mel ali sem preço, sem embalagem, ganhando pouco, de forma informal, podendo ter seu produto apreendido, tudo, hoje ele consegue exportar para o Brasil inteiro, cara. Eu tenho uma produtora da Oficina do Porco, acessem aí o Instagram, Oficina do Porco, que essa mulher, a história dela é maravilhosa, na beira do Rio de Ondas, ela começou, ela estava desolada, porque sabia, tem habilidade, tinha um propósito de vida, de produzir comida, excelentes produtos, e ela era informal e ela não sabia como se regularizar. A gente botou ela no projeto, a gente regularizou mais de 20 agroindústrias, micro agroindústrias no oeste da Bahia. E pessoas que antes ganhavam pouco, passou a vender e Você agrega valor, né? agrega valor, começou a ter um sustento, começou a andar de cabeça erguida, começou a ter clientes do Brasil todo ligando, e até o ano passado, desculpa, eu acho que esse ano, depois de 3 anos a gente trabalhando junto com órgãos aqui da região, a gente conseguiu o CISB, o CISB. O CISB possibilita que todas essas agroindústrias, claro, atingindo ali os critérios necessários, ela vai poder vender o salame, o presunto, a parma, o Brasil inteiro. Então você imagina aquela Produto barreirense na final beira já do Rio lá. de Ondas, poder pegar uma parma e vender lá para São Paulo, cara. De cabeça erguida, produto legal, Transportar de forma levando legal. o nome do oeste da Bahia, levando o nome do Rio de Ondas, levando o nome de Barreiras, entendeu? Então, quando eu olho para trás, eu falo, cara, a gente está no caminho certo, meus esforços, né, tá valendo a pena. E eu acho que é um legado, assim, que eu me automotivo. Eu olho para É. trás, eu fico satisfeito só comigo mesmo, eu e Deus ali olhando, falou, Deus, deu certo mais uma vez, obrigado por ajudar. Rapaz, muito bonito mesmo. Meus parabéns, porque assim, isso desmistifica muita coisa, cara. Esse discurso seu desmistifica muita coisa. Eu tava vendo você falar aqui, desmistifica muita coisa. Porque geralmente as pessoas têm aquele julgamento de dizer assim, o agricultor não se importa com a agricultura familiar, não. Ah, que é isso. Tá doido? Esse discurso seu, ele muda 100% do que as pessoas julgam, na verdade, não que elas pensam, porque elas pensam o que elas veem, né? E hoje a mídia, ela joga uma coisa que não existe, né? Você como agricultor, como soja, algodão, pensando naquele produtor lá, olha só, agregar valor no produto daquela produtora lá, que é uma microindústria, né? Então você desmistificou muita coisa, com certeza que dentro desse discurso seu, vai ter muita gente falando, né? Com certeza. Agradecer demais a sua presença aqui, tá? Vamos marcar esse próximo podcast, Vamos. com certeza. E esse foi mais um podcast Pecuária 5.0 com Davi Schmidt aqui com a gente, tá? Agradecer a todos vocês que assistiram até agora. Se você não conhece o Davi Schmidt, ainda vamos deixar um link aqui para vocês ir seguir ele lá, porque o homem tá é blogueiro também aqui das redes sociais, tá? Vamos deixar um link aqui para você conhecer um pouco mais sobre ele, tá? Esse foi mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado, e hoje no agro. Eu sou Paulo Vinck, estamos aqui direto da Bahia Farm Show, e venha conhecer e entender mais sobre esse mundo, que é o mundo dos agricultores.